Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a todos que vieram, a todos que estão assistindo também. A gente tem um streaming ao vivo, né, pelo YouTube, então todo mundo que está assistindo também agradeço. Agradecer à equipe do Social Media Week, ao Internei, que gentilmente me convidou. É meu segundo ano aqui, para quem não sabe. Vou me apresentar. Como vocês estão vendo, eu me chamo Thiago. Eu sou professor universitário, também trabalho no mercado. Eu dou aula predominantemente aqui na frente, na Belas Artes. Tem alguns alunos aqui, obrigado por terem vindo. Dou aula na FAAP também, em alguns módulos de pós-graduação, alguns cursos livres, e também na FIA, que é a pós-graduação em marketing digital, estratégia de mercado. Sempre que eu venho aqui no Social Media Week, eu vou dar uma palestra, a primeira coisa que eu considero mais importante, né, para, primeiramente, passar para vocês e tentar fazer algumas disruptividades de tema sobre o que falar. O que é importante falar dentro do cenário de mídias sociais ou dentro do cenário digital no mundo de hoje que a gente não vê de uma forma saturada por aí, né? A gente vê muitas coisas, muitos temas saturados, que todo mundo está falando, muito mais assim, em massa. E eu pensei uma coisa que eu tenho falado bastante na universidade, que é muito importante, mas não é tão vista como deveria, que é pensar na gente como marca. Isso sempre deveria ter sido pensado, ou sempre foi pensado para quem teve esse tipo de inteligência e estratégia, mas depois do mundo digital, isso mudou um pouco. Por quê? As mídias sociais digitais nos permitem nos posicionar de uma maneira a tal ponto na qual a gente consiga mais negócios do que antes das mídias sociais digitais. Então, a ideia de pensar no marketing pessoal digital é fazer uma integração com o mundo digital e o nome de vocês. Tanto que eu coloquei um subtítulo, né? Por que você? Parece música do Leone, né? Por que não eu? Mas não é esse o sentido. Não é no sentido romântico, é no sentido comercial mesmo que eu estou dizendo. E nesse sentido comercial, eu conheço muitas pessoas que são boas no que elas fazem, mas que eu acabo descobrindo que elas são boas no que elas fazem depois de muito tempo e meio que sem querer. Porque elas não são, como eu posso dizer, ativistas de mostrar aquilo que elas fazem de melhor para as outras. E existem formas e formas da gente fazer isso, certo? Não é colocando uma melancia na cabeça, e também não é forçando a barra e só falando de você o tempo todo. Então, eu só queria fazer essa introdução para dizer que isso não é uma palestra de autoajuda. Eu não quero moldar vocês e nem dizer o que vocês têm que fazer. Não estou trazendo um canvas, um modelo de pessoa. Sou contra isso, não é minha pegada. O que eu quero trazer para vocês são algumas estratégias, algumas dicas digitais, nas quais eu tenho certeza que, se vocês seguirem, a imagem de vocês digitalmente e, consequentemente, no mundo real, vai subir e vocês vão conseguir mais negócios com isso. Beleza? Então, vamos evoluir aqui. A primeira coisa, que eu gosto muito dessa frase, é a seguinte: os iguais não têm valor. Os iguais não têm valor. Não tenham medo de se diferenciar. Não tenham medo de se colocar num nicho. Não tenham medo de olhar para um público e falar, com essas pessoas que eu estou falando. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Certo? Então, a ideia que eu quero trazer para vocês é o seguinte: sejam diferentes. Todo mundo tem pontos diferentes, todo mundo. Mas a maior parte das pessoas não tem coragem, ou melhor dizendo, tem medo de mostrar esse ponto diferente. Porque, é claro, o senso comum é confortável, é um cobertorzinho gostoso, que você fica ali, né, tá todo mundo ali dentro daquela mesmice. Mas quando você cria disruptividades, você é visto. Então, não tenham medo de pegar um holofote e direcionar esse holofote para o olhar de vocês, para vocês. Não tenham medo disso. Eu sei que tem pessoas mais tímidas, pessoas mais extrovertidas, e isso tem que ser respeitado. Ainda bem que no século XXI a gente consegue encontrar lugar para praticamente tudo, né? Antigamente as coisas eram um pouco mais difíceis de se encontrar, mas hoje em dia a gente já tem um espaço para todos. Então, vamos encontrar um espaço que tenha o nosso perfil, mas mesmo assim sejam diferentes. A Bruna Surfistinha foi diferente quando ela criou o primeiro grande blog do Brasil. Tinha muito blog nascendo no final dos anos 90, ela pegou e criou um blog onde ela avaliava os clientes dela. Ninguém fazia isso.
Lulu é uma coisa que aconteceu muito depois, né? Para quem lembra do aplicativo Lulu, né? Que as meninas ficavam avaliando os meninos sexualmente falando, né? Os meninos devem lembrar mais que as meninas por motivos óbvios, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ela foi diferente. E ela não era mais bonita, mas ela foi diferente. O Supla, ele é muito famoso, e não só por conta da qualidade musical que ele traz. Eu gosto, tá? Me julguem se vocês quiserem. Mas, assim, no estilo dele falar, no estilo dele se vestir, é ele. É ele. Então, essa ideia de se diferenciar e aceitar a sua essência traz um olhar do outro totalmente diferenciado e você ganha mais valor. Né? Quanto mais você conhece, quanto mais autêntico você é, mais você vale. E eu estou falando de valor comercial mesmo. Estou pensando em vocês como se estivessem numa gôndola do supermercado. Tipo, sei lá, uma pasta de dente. Tá? Eu sei que, às vezes, ninguém se pensa dessa maneira, se coloca dessa maneira, mas comecem, porque em todos os momentos, ou em quase todos os momentos da nossa vida, a gente é observado, e não só pelo que a gente fala, como a gente se comporta, o nosso tom de voz, a roupa que eu estou vestindo. Então, desde o momento que eu entro nessa sala, ou entro numa sala de aula, ou entro num restaurante, ou entro em qualquer lugar que for, eu já estou sendo observado e automaticamente avaliado. Nós avaliamos o tempo todo. O ser humano é um ser avaliador, querendo ou não. Essa coisa de notas está em alta, né? Você tem nota no Uber, você tem nota em todo lugar, né? Para quem viu aquele episódio do Black Mirror sobre nota, sabe do que eu estou falando? A China está querendo colocar nota para todo mundo. Enfim, mas vamos lá. Então, assim, ninguém está disposto a pagar 1 centavo a mais pelo normal. Ninguém. Ninguém. O comum não vende. O comum, como a gente pode traduzir para o inglês, commodity, a grosso modo. Essa coisa de commodity, que você dá um busca-pé e pega pelo mais barato, não rola. Eu não quero que as pessoas coloquem meu nome no busca-pé, Thiago Souza, e encontrem o Thiago Souza mais barato. Eu não quero que vocês me escolham por preço. Eu quero que vocês me escolham pelo que eu sou, pelo meu jeito. E o jeito que eu estou falando aqui com vocês, é claro, a gente está se conhecendo agora, muitos de vocês, a gente ainda não tem intimidade, é quase impossível criar essa intimidade em 40, 50 minutos, mas, para quem me conhece e quem está aqui, sabe que eu sou assim aqui, sou assim na casa da minha avó, sou assim na academia, é claro que com as devidas diferenças, não sou tão assim no carnaval, mas assim, é óbvio que tem uma integração, tem um núcleo comum, tem um denominador comum nesse Thiago Souza. E é isso que vocês têm que pensar, beleza? Então, essa é a dica que eu dou. Menos Kotlers, mais Bowies. Essa ideia não é minha, essa ideia vem hoje do diretor institucional de marketing do Itaú, que é o Eduardo Tracanella. Em 2016, ele escreveu um texto para o Meio Mensagem chamado Menos Kotlers e Mais Bowies. Eu amo esse texto. Meus alunos estão rindo ali porque eles sabem disso. Né? Eu cito muito o Tracanella. O Tracanella é um cara sensacional. Não o conheço pessoalmente, mas já conversei virtualmente com ele algumas vezes. E ele escreveu esse texto, leiam, é um texto do início de 2016. Se vocês derem um Google, vocês acham um texto curto. Que ele vai dizer que é claro que a importância da técnica no mundo de hoje tem que ser avaliada, mas não é só técnica. Se eu chuto uma árvore aqui na Álvaro Alvim, cai 100 pessoas com técnica, mas não caem 100 pessoas com autenticidade. Então, a autenticidade, muitas vezes, está na frente da técnica. Quando eu dou aula, por exemplo, para designers gráficos, eu falo para eles, mais vale o bom gosto do que a técnica. Illustrator, você aprende, você faz uma faculdade, você faz um curso, você vê um vídeo no YouTube, beleza, mas e o bom gosto? O bom gosto você não aprende na faculdade. Você evolui, você aprofunda na faculdade, mas o bom gosto você começa a ter desde quando você nasceu, indo em exposição, viajando, tendo referências. Então, essa ideia, ela não nasce só numa universidade, ela nasce muito mais. E não nasce só no digital, né? O digital é muito mais do que isso. Então, assim, a dica que eu dou é a seguinte: sejam e pareçam. Porque não adianta no mundo de hoje só ser alguma coisa. Você tem que parecer alguma coisa. Tem aquela frase, que eu vou falar uma frase antiga, do Júlio César, século I a.C., Roma. A mulher de Júlio César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Não sei se alguém aqui já ouviu essa frase, né, porque não basta só ser, tem que parecer. E essa frase nunca foi tão válida no mundo de hoje. Por quê? Se você for alguma coisa e ninguém souber, do ponto de vista comercial, não adianta de nada. Não adianta de nada. Então, as pessoas precisam saber. E há formas e formas das pessoas saberem isso. Não é você invadindo e ficando falando que você é bom, que você é bom, que você é bom.
Mesmo porque, para quem entende um pouco de marketing, quem estuda marketing, sabe que hoje a gente fala muito sobre inbound marketing. O que é o inbound marketing? É o usuário, a pessoa te achar, e não você invadir invadir o usuário mostrando quem você é. Então, as pessoas procuram. Alguns de vocês talvez já tenham me procurado, tenham tentado olhar quem eu sou. E se eu não me posicionar digitalmente bem, pode ser que vocês encontrem coisas que não sejam legal da minha imagem. Então, eu tenho que olhar para isso. E eu vou trazer alguns exemplos disso para vocês. Né? Quando a gente fala de brand, a gente fala de valores e percepção, né? Que é o que eu estou trazendo aqui. Na visão interna é a identidade da marca, que é aquilo que você é. E na visão externa é a imagem da marca, que é aquilo que eu pareço. Então, é óbvio que o melhor dos mundos é você ser e parecer. Mas, em muitos momentos, é melhor você parecer do que ser. Mas não em todos os momentos, porque uma hora a casa cai, né? Desculpa a expressão, mas... Né? Então, a gente tem que pensar nos dois. Eu já tive amigo que estudou publicidade comigo, que foi fazer uma entrevista numa agência e ele não entendia nada de Photoshop e falou para o entrevistador que ele manjava tudo, entendia bem pra caramba, e foi contratado. E aí? Ele pareceu, caíram. Então, assim, eu não estou fazendo uma apologia mentira aqui, só para deixar claro. O que eu estou falando aqui para vocês é que se a gente não fizer uma relação forte da imagem com a percepção, com a identidade, isso não vai rolar. Beleza? Vamos lá. É igual alguém que vai dizer para vocês, eu te busco em casa, primeiro encontro, e aí a pessoa chega com um carro assim. O que vocês vão imaginar dessa pessoa? Sei lá, que ela é suja, né? Que ela não se cuida, que ela não dá atenção para a vida dela. Você já vai ter uma... É claro, ela pode ter parado o carro embaixo de uma árvore e não ter dado tempo de lavar, mas a gente já vai ter uma ideia ruim da pessoa. Né? Ou, sei lá, porque assim... Você vai numa mesa, você vai numa entrevista, sei lá, você vai fazer uma reunião na sua empresa e sua mesa está toda bagunçada. As pessoas olham para isso. Né? Então, a ideia que eu trago aqui, essa ideia vem de um livro, eu vou dar 2 dicas de livros para vocês. A primeira que eu vou dar agora é um livro de um brasileiro chamado Arthur Bender, Arthur com TH, ele é lá do Sul, muito bom, que ele escreveu um livro chamado Personal Branding. Tá? O subtítulo é Construindo a Sua Marca Pessoal. Livro muito bom. É que tem aquele guarda-chuva amarelo do primeiro slide lá, na capa. Uma foto que já está meio rodada, né? Meio clichê. Mas o Bender ele vai falar isso, que se os outros o avaliam de uma forma diferente da que você deseja, não é culpa deles, mas a culpa é sua, porque você está emitindo sinais errados. Então, se vocês me acham babaca, eu tenho que repensar isso, porque das duas, uma, ou eu sou um babaca de fato e tenho que mudar, ou eu estou emitindo sinais daquilo que eu não sou. Então, isso é muito importante, beleza? Então, assim, a grande pergunta é, vocês perceberam que eu estou falando ainda bastante do offline, né? Por quê? A gente vive no offline. Nós não estamos aqui dentro de um Second Life. A gente está aqui no mundo, apesar da gente estar tendo streaming, o pessoal está assistindo no YouTube, ter essa relação, mas a grande pergunta é, nós devemos separar o real do virtual? Eu creio que não. Não sei se vocês já ouviram falar, tem um psicanalista brasileiro, ele nasceu na Itália, mas ele já está no Brasil há muito tempo, desde criança, o Contardo Caligares. Ele escreve às quintas na Folha de São Paulo. E uma vez ele deu uma entrevista há alguns anos para aquela revista Info, sobre tecnologia, ele falou uma frase que ficou muito forte na minha cabeça, que ele fala assim, a máscara que nós usamos nas redes sociais é a mesma máscara que nós usamos na vida. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque aqui eu também estou meio mascarado, de certa forma. Claro, eu escolhi a minha roupa, né? Eu estou escolhendo as palavras. A diferença é que aqui eu estou no ao vivo. Né? Então, assim, se eu falar alguma coisa que eu não gostaria, eu não consigo editar. Não consigo editar um erro, sei lá, de português que possa vir a acontecer, ou falar alguma grande besteira. No digital eu consigo, tem os filtros, se bem que a gente também tem maquiagem, né, no mundo real. Enfim, tem essa relação do real com virtual. Vocês viram esse caso aqui? Elon Musk. Ele foi gravar um podcast, esse cara, para quem não sabe, é o CEO da Tesla, SpaceX, várias empresas. A SpaceX é ligada à NASA. E aí, esse cara estava fazendo um podcast, gravando, e aí o cara perguntou se ele queria fumar um baseado. Ele falou, demorou, passa aí. Ele pegou, isso estava sendo gravado, isso a gente está falando de mundo real. Né? Só que, o que aconteceu? Espalhou no mundo digital. Espalhou nas redes sociais.
né? Aquela coisa dos 6 graus de separação, que se falava bastante, já eram. Hoje já caiu para 3,57. Né? Aquela ideia de que eu consigo chegar em qualquer outra pessoa no mundo em, no máximo, 6 graus. Então, sei lá, eu quero chegar no presidente dos Estados Unidos. Eu preciso de, no máximo, 6 graus de separação. Isso é muito ano 2000. Hoje, com as mídias sociais, a ideia do share, do compartilhamento, que a gente chama de amigos, mas eu não gosto muito dessa palavra, né? O Bauman também não gostava de chamar de amigos o que a gente chama de amigos, lá 1.322 amigos. Isso é mentira. Desculpa informar, né? Algumas pessoas começam a chorar quando eu falo isso. Então, assim, isso faz com que as coisas viralizem, gerem earned media, seja para o bem ou para o mal. O que aconteceu com esse cara? As ações caíram cerca de 6% e já tem pessoas querendo desfazer a sociedade com ele das empresas. Eu não estou fazendo um julgamento aqui social, se é para fumar maconha ou não, tá? Não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que ele está se mostrando como pessoa publicamente, que pode ter consequências no comercial dele. O mundo corporativo é muito mais careta do que o mundo artístico. Não sei se alguém aqui foi no show da Amy Winehouse, mas a Amy Winehouse, quando ela veio para São Paulo e fez o show no AMB, a galera aplaudia mais a Amy Winehouse quando ela pegava o drink e dava um gole, do que quando ela cantava, mesmo porque ela quase não cantou. Aí você fala, putz, a galera estava incentivando ela a beber? Muito pelo contrário, a galera estava fazendo uma integração com ela porque ela é gente como a gente. Todo mundo sabia dos problemas dela e ela não estava mascarada ali. Era ela, era autenticidade, ela sabia disso. Né? Então, esse cara, ele tem autenticidade, mas ele não é um artista. Ele é um CEO, ele é dono de empresa. Então, a gente tem que saber como se posicionar em determinados ambientes, em determinados locais que a gente está. Tá? Hoje as relações são muito, sempre foram, mas muito pelas mídias sociais. Eu gosto muito desse termo H2H, né? Human to human, que é o novo B2B e o B2C, porque as marcas não falam. Quem fala são as pessoas. Né? O Burger King respondeu para o McDonald's no Twitter. Isso é uma grande mentira. Burger King não responde nada. Eu não consigo pegar a SPM e sair de mão dada no shopping. Não existe, é intangível. Né? O que eu consigo entender é que é um social media do Burger King respondendo para um social media do McDonald's. É tudo sobre pessoas, é tudo sobre vínculos, é tudo sobre como a gente faz os outros se sentirem. É isso que vai fazer a gente ganhar, do que tem muita gente falando, né, do human to robot. Porque vocês sabem que tem uma relação forte entre humano e robô, sendo discutido, né, inclusive várias palestras aqui falando sobre isso. Mas é isso que vai fazer a gente vencer, galera. Né? Então, o coração bater mais forte. E as marcas e as pessoas que fazem com que as outras pessoas tenham o coração com um batimento mais forte, vão estar na frente. Beleza? Aqui, eu sempre gosto de mostrar esse gráfico. É um gráfico de 2017, provando o porquê as mídias sociais são tão importantes nesse tema. E aí eu respondo para vocês, porque as pessoas estão nelas. Ponto. Simples assim. Isso aqui é o que acontece nas mídias, na internet em 1 minuto. Só para vocês terem uma ideia, 4,1 milhões de vídeos são assistidos no YouTube em 1 minuto. 452 mil tweets são enviados. 70 mil horas de Netflix são assistidas. Quase 1 milhão de sweeps no Tinder são feitos. Sweeps é o arrastar do dedo. Né, não é o match, calma. As pessoas não se dão tão bem assim. O que me deixa um pouco triste, que eu queria fazer um gancho depois com vocês, é o LinkedIn. Só 120 novas contas são criadas num minuto. Perto dos outros números, o LinkedIn ele não é tão expressivo. Isso prova, ninguém precisa ser um PhD em pesquisa para ver que as pessoas querem arranjar mais namorado ou namorada do que emprego. Não é mais ou menos assim que a gente pode entender esse gráfico? Aí eu pergunto para vocês, vamos começar a falar do digital. Alguém já colocou o próprio nome no Google aqui? E aí, deu certo? Apareceu vocês no carnaval enchendo a cara de catuaba, caído na calçada, sei lá, o que aconteceu? Seu fotolog é legal, o fotolog fotolog é legal. Não queria mostrar que eu conheço, mas eu conheço. Brincadeira. Vocês têm que trabalhar o nome de vocês no Google, nas mídias sociais, em todos os ambientes digitais. Existe uma estratégia que eu abriria um curso aqui, se eu fosse falar disso, que é o SEO. Né, alguns já devem ter ouvido falar. Porque o SEO não é só para você colocar links de empresas em bons posicionamentos orgânicos do Google.
O SEO é para você colocar o seu nome também em bons posicionamentos. As pessoas te procuram, as pessoas querem saber quem as outras são. E nunca foi tão fácil saber quem o outro é. Eu estou dando um exemplo aqui, só para não falar Thiago Souza Marketing, porque ninguém pesquisa só Thiago Souza. Existem vários Thiago Souzas. Às vezes tem algumas pessoas que têm até problema de nome. Eu tenho uma aluna chamada Karina Ribeiro, que uma vencedora do Aprendiz do Justus, que chama, né, Karina Ribeiro, e ela está com um problema. Então, às vezes, você tem que até mudar o nome, o seu nome como marca. Ela mudou agora para K. Ribeiro, porque ela não consegue ganhar em SEO dessa menina, porque ela conseguiu muita relevância. É claro, se você nascer, sei lá, seu nome é Lady Gaga, aí ferrou mesmo, né? Porque aí, para você ganhar relevância, colocar seu nome lá, aí você tem que mudar. Né? Mas eu vou dar um exemplo meu aqui. Ó, se você digita Thiago Souza Marketing, por exemplo, ó, os 5 primeiros links têm o meu nome, são todos o meu nome. Né? São todos relacionados a mim. E outras palavras-chave também. Estudem isso é importante. Aí a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: escrevam para o mercado de vocês. Escrevam. Vão atrás de blogs, de temas, blogs bacanas, sei lá, já escrevi para o E-Commerce Brasil, já escrevi para o Update or Die, já escrevi para o Ideias de Marketing, escrevam no meu LinkedIn, que eu já vou falar sobre o LinkedIn. Então, essa grande dica é o seguinte: não esqueçam de colocar o nome de vocês na assinatura, porque vai indexar. Escrevam textos, sei lá, a sua área é o quê? É marketing digital? É SEO? É PR? Não sei, é branding. Escrevam textos diferentes sobre isso, porque divulguem isso nas mídias sociais de vocês, porque quando pesquisarem o nome de vocês associado a alguma dessas palavras, você vai aparecer no Google, isso dá prestígio. Ou em brand, isso gera brand equity, a gente pode chamar de brand equity pessoal. Então é importante. Ah, mas eu não conheço ninguém que é dono de blog e tal, dane-se, eu também não conhecia. Eu fui no inbox do Update or Die, escrevi um texto no Risco e falei, olha, eu tenho um texto aqui, como é que eu faço para postar? Fui no inbox dos caras e comecei a me relacionar. Eu entrei, quando eu comecei a dar aula na Belas Artes, eu entrei por causa de um inbox, no curso de mídias sociais digitais. Por quê? Ah, você é louco? Não, porque está todo mundo mandando anexo no e-mail, mandando coisas iguais, e era um curso que cabia eu fazer isso. Fui atrás do nome da coordenadora, estudei a coordenadora, criei um texto bacana, que a gente pode chamar de storytelling, e ela adorou. Só que ela não me contratou na hora, porque faltava um ano para eu me formar mestre, e precisava ser mestre. Né? E eu estava na PUC ainda, fazendo mestrado, e aí ela ficou nas minhas redes. Ela nunca reagiu a nada nesse um ano do que eu postei, e nunca comentou nada. Carol Garcia, que é uma ótima pessoa. Só que assim, vocês concordam comigo que mesmo ela não reagindo a nada que eu postava, ela estava olhando? E alguma coisa que eu colocasse de errado ali poderia me queimar? Ela estava me avaliando, mesmo que inconscientemente. Depois de um ano, eu fiz um post. Tal dia eu vou defender o meu mestrado, tal, PUC, blá, blá, blá. Eu nem precisei falar com ela. Ela veio me procurar e falou assim, vamos conversar? Vamos trocar uma ideia? Eu falei, vamos. Aí eu fui até Belas Artes, fiquei uma tarde conversando com ela, e estou lá até hoje, e expandi minha carreira, e as coisas foram acontecendo. Então, a gente fica pensando, puta, é tudo QI, tudo, né, a ideia do que indica. Não é assim, gente. Né? Não se preocupe, assim, é claro que o network é importante, a gente tem que estar em lugares que as pessoas precisam daquilo que você oferece, mas é um pouco mais do que isso. Precisa de uma certa proatividade, porque se você não tiver proatividade, você não vai sair do lugar. Né? Levanta, não tenha medo, você vai tomar muito não, mas vamos para cima. Tá? Então, alguém aqui tem LinkedIn? Levanta a mão quem tem LinkedIn. Agora, mantenha a mão levantada quem atualiza sempre o LinkedIn. Opa, já baixou bastante. Então, assim, o LinkedIn, se vocês não quiserem começar por essa dica de blog, sites, portais, comecem pelo LinkedIn. O LinkedIn, ele tem uma ferramenta que é o Pulse, que você consegue escrever textos e ele indexa bem no Google. Vou voltar aqui. Qual que é o primeiro link que aparece ali? De qual site que é? Quando eu digito Thiago Souza Marketing. LinkedIn. É de um texto meu que eu escrevi com o título O que é Marketing. Né? É um texto do LinkedIn. Depois vem LinkedIn de novo, que é o meu perfil. Depois vem o Update or Die, E-Commerce Brasil, uma palestra que eu dei na Local Web. Então, se posicionem, coloquem o nome de vocês. Sejam um RP de vocês mesmos. É importante isso. Tá? Então, usem o Pulse. O que você precisa? De uma imagem para você colocar, um título. Usem as palavras-chave que vocês querem indexar bem no título. O título é muito importante. Escrevam
enviem. O resto vai acontecendo. E façam isso com frequência. Façam isso com frequência, não parem de fazer. Dediquem, sei lá, uma tarde por semana para vocês cuidarem de vocês. Tá? E aí eu pergunto, né, o que a marca pessoal de vocês conta sobre vocês? O que o perfil pessoal de vocês conta sobre vocês, por exemplo, no Facebook, no Instagram? Se eu entrar lá e estiver aberto, eu vou sacar alguma coisa do que vocês fazem profissionalmente, só vou ver, enfim, coisa pessoal, né? É uma pergunta para vocês pensarem, tá? Claro, não dá tempo de eu ficar perguntando aqui geral. Mas a dica que eu dou é, para a gente ter esse equilíbrio e se diferenciar, tentam fazer um balanço entre coragem e bom senso. É muito importante vocês terem coragem, mas também é muito importante vocês terem bom senso. Aí eu vou trazer um case para vocês. Alguém já viu esse cara aqui na vida, sem ser meus alunos? O cara da direita, aqui, da minha esquerda, da direita de vocês. Esse cara se chama Jetterson, e recentemente, se eu não me engano, ano passado, ele foi contratado. Ele jogava num time, sei lá, da Série C, tinha que ter outros trabalhos, como a maioria dos jogadores de futebol não se dão bem. A gente tem a ilusão de que todo mundo vai ganhar igual o Neymar, e não é assim que funciona. O Neymar é a exceção, não é a regra. E esse cara foi contratado e ficou só... Na verdade, ele teve um pré-contrato no São Paulo e ficou com esse pré-contrato durante só 5 horas. Aí vocês falam, 5 horas de pré-contrato? Por quê? Que besteira que ele fez? Jogou mal? Não, ele se comportou mal, porque todo mundo, usar uma expressão antiga, foram caçar a capivara dele, né? Foram buscar a capivara dele. E aí... Opa, calma aí. Jetterson revela choro após dispensa do São Paulo. Era a chance da vida. Clube desistiu da contratação depois que os torcedores encontraram mensagens de 4 anos atrás em que ele se dizia corintiano e chamava tricolor de Bambis. Aí, aqui estão 2 tweets que eu separei do Jetterson, eu fui atrás também, né? Não só porque eu sou São Paulino, desculpa aí quem não é, mas porque eu sou professor e queria fazer essa relação. E aí o primeiro está aqui, ó, 2012, ou seja... Alguns anos atrás, já fazia muito tempo, a galera foi 1-1 e viu. Agora, joguinho dos Bambis, kkk, boa sorte para eles, abraço, galera. E esse segundo, eu vou traduzir para o português aqui, tá? Meu sonho é jogar no Corinthians, meu time do coração. Se Deus permitir, eu ainda chego lá. Vou me preparar para isso. Beleza? E aí, beleza, esse é o menos pior. Tá? Desculpa a expressão, mas é o menos pior. Esse aqui foi pesado. O que aconteceu? A diretoria não bancou. Falou, vamos ter que demitir o cara. E demitiu o cara. E aí ele chorou pra caramba, foi a chance da vida dele, nem sei onde esse cara está hoje. Se alguém aqui sabe, depois me conta. Mas ele ia ganhar uma grana, tudo bem, não ia ganhar igual, sei lá, um grande jogador, um atacante, mas ele, famoso já de tempo, mas ele ia ganhar uma grana, perto do que ele ganhava na Série C, pelo menos dezenas de milhares de reais ele ia ganhar de início. E ele perdeu a chance dele por um mau posicionamento pessoal nas mídias sociais. Então, a dica que eu dou é a seguinte, sejam ativistas. Não é ativista de abraçar árvore, tá? Isso aí vocês podem ser também. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Mostrem para as pessoas o que vocês fazem de melhor e de uma maneira inteligente. Vou trazer um exemplo, inclusive, de um ex-aluno e amigo que está aqui, que é o Puma, que faz isso muito bem, e eu vou contar uma história para vocês. Esse aqui é o Puma, ele está ali, desculpa te expor, Puma, ele me autorizou a falar. Esse cara, para quem não sabe, é um dos maiores mixologistas que tem no Brasil e no mundo. E eu estou falando isso com um asterisco. E aí vocês vão falar, como assim? Eu nunca tomei um drink desse cara. Mas como assim? Você nunca tomou um drink desse cara? Está falando que é um dos melhores do mundo? Por quê? Ele se posiciona muito bem nas mídias sociais. Esse aqui é um exemplo de um post, né, que ele falou que ia fazer o desafio Italian Classics no World Class ele vai falar do World Class do ano passado, que é onde ele ganhou esse prêmio, e vai falar que este ano tem mais. Né? Então, assim, você fala, o cara está ganhando prêmio, o cara dá curso, ele não está sendo invasivo, ele está feliz com o momento da vida dele, está mostrando para a gente, isso gera equidade para ele. Fala, mas esse cara é bom, na boa, não é possível, o drink desse cara aí... Então, se amanhã a BMW vai fazer um coquetel e precisa de um chefe, né, para chegar e falar assim, olha, eu preciso de um cara para dirigir ou criar um drink aí para o evento, um drink chamado BMW. Eu vou indicar alguém que eu nunca tomei um drink. E eu não tô brincando, eu estou falando sério. Não é porque ele está aqui, porque eu falo isso sempre. Tá? Então,
isso mostra que ele sabe, ele não fica falando dele o tempo todo, todo dia, mas em determinados momentos da vida é importante. E aí, quem está vendo aquilo, mesmo que não esteja engajando no sentido de curtir, compartilhar, está sabendo. E aí, amanhã, eu preciso de alguma coisa relacionada ao trabalho dele, em quem eu vou pensar? Nele. Nele, sem sombra de dúvida. Eu não vou dar um Google, ou eu não vou, sei lá, ir no Blind, a não ser que eu não conheça. Eu não conhecer ninguém, aí o Google é importante e tudo mais, mas eu conheço. Mas o detalhe é, eu nunca tomei, eu estou segurando para tomar um drink dele, porque eu não vou poder mais falar isso depois que eu tomar o drink, né? Que eu nunca tomei o drink. E isso conta bastante para a palestra aqui, né? Essa é a graça, nunca ter tomado um drink do cara, né? Então, eu estou enrolando, né? Mas vamos lá. Algumas outras dicas, né? Crie um arroba. Né? Eu não estou falando um arroba pessoal. Crie um Instagram sobre um tema, algo que vocês, enfim, gostem ou falem sobre marketing. Eu tenho o meu, no final vou divulgar. Tem o meu pessoal também, se vocês quiserem, depois eu falo também, mas não é essa a ideia. A ideia é vocês se colocarem, é vocês serem encontrados e mostrarem que vocês entendem daquilo que vocês estão falando, e daquilo que vocês estão estudando, e daquilo que vocês estão trabalhando. Outra dica é vocês criarem um canal no YouTube, isso é bacana também. O meu está um pouco defasado, às vezes, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu não estou com muito tempo de atualizar meus vídeos. Eu tenho um canal, já gravei bastante, mas eu estou, às vezes, o tempo, né? Às vezes, a gente vai saber que nós saberemos que estamos bem no nosso marketing pessoal no momento que a gente começa a falar mais não. Quanto mais nãos vocês derem na vida de vocês, ou puderem dar na vida de vocês, é melhor para a marca pessoal de vocês. Porque no começo, todo mundo precisa falar sim, às vezes querendo falar não. Porque paga pouco, mas beleza, eu estou começando, eu tenho que fazer portfólio, eu tenho a luz para pagar, sei lá. Então, quando vocês forem crescendo, vocês vão percebendo que você pode falar não. E falar não é um tesão, né? Em alguns momentos. Porque falar não é porque você está podendo falar sim para coisas melhores, não é porque você não quer fazer nada da vida. Né? É claro, se eu pudesse ficar vendo Chapolin o dia inteiro, eu ficaria, mas não dá, a gente tem que trabalhar, não tem jeito. Né? Mas essa relação, ela só se dá se vocês souberem administrar essa questão. E outra frase, né? Não existe almoço grátis. Não existe. Já é difícil a gente conseguir um almoço grátis na vida pessoal, né? Sei lá, a última vez que eu ganhei um almoço grátis, esse foi domingo na minha avó, mas, assim, de um amigo, né? Você fala, é difícil, às vezes, você conquistar um almoço genuinamente de alguém. É claro que isso é uma metáfora, mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo tem um porquê no âmbito comercial. O marketing não é uma coisa do bem. O bem, a gente vai para a filosofia, para a sociologia, para outras áreas. O marketing, ele tem o viés do interesse. Por isso que algumas pessoas não gostam, né? Quando fala que é marqueteiro, dá 3 passos para trás, acha que você vai roubar ele, convencer alguém de fazer alguma coisa que você não queira, né? Enfim, eles têm um certo preconceito até com a palavra, né? Ah, é marqueteiro. Eu não tenho, eu gosto dessa palavra. Né? Não gosto de ficar gourmetizando tudo, né? Não, eu não sou cabeleireiro, eu sou hair stylist. Né? Tudo tá... Aí você cobra 3 vezes mais por isso. É importante desse ponto de vista que eu estou discutindo, mas eu tenho um pouco de birra disso. Eu gosto da palavra marqueteiro. A essência do negócio é esse. O marketing se faz pelo marqueteiro. Mas eu entendo que no senso comum a gente tem essa ideia preconceituosa ou pejorativa. Porque o marketing, só para fazer um outro parênteses aqui, não é mentira. O marketing está em todos os lugares. O marketing é a verdade. Eu estou sendo verdadeiro aqui com vocês. Nos pontos positivos e negativos. O marketing é você olhar alguém que está entrando no metrô cheio de sacola e você levantar e deixar a pessoa sentar, independente dela ser da terceira idade ou não. Isso é marketing. E não é só para fazer as coisas de propósito, mas essas coisas, se você for um bom ser humano, você vai ter um bom marketing. E essas coisas são percebidas pelo outro. As virtudes são silenciosas, você não precisa ficar falando o tempo todo, as pessoas percebem. Né? Os robôs não, as pessoas sim. Então, não existe almoço grátis. Sei lá, seu chefe te chamou para ir comer no japonês, pagou para você, atravessa a rua, leva o cara na Copenhagen para tomar um café e paga um café para o cara. Né? Eu não estou falando que é R$10 o café e que o cara é milionário e eu não vou pagar o café porque o cara é milionário. Eu vou fazer isso porque isso vai gerar intimidade. Intimidade está em falta, isso vai gerar integração, interação. E as pessoas percebem, as pessoas gostam disso. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu já tive um caso de trabalhar com um funcionário que ele viu que a plaquinha do banheiro, sabe, sei lá, não faça xixi, sei lá onde, fora, estava enferrujada e caindo. Ele estava no shopping no final de semana e ele viu
uma Calunga, entrou na Calunga e comprou a plaquinha para a empresa. O cara era do departamento de compras, almoxerifado, sei lá, não era. Mas que se dane. O cara está olhando para a marca e as pessoas, muito mais do que a técnica, vê o David Bowie nas pessoas aí, essa ideia? Eu não estou falando do Kotler, não estou falando de 4Ps, não estou falando de, se bem que os 4Ps nem foram criados pelo Kotler, né, Jeremy McCarthy. Mas, enfim, eu estou querendo dizer para vocês que, assim, são pessoas que têm uma visão diferente. São pessoas que encontram o que eu chamo de espaços vazios. Está cheio de espaço vazio nas empresas, coisas para vocês fazerem que ninguém está olhando. E, de novo, não é para passar por cima de ninguém e atropelar ninguém, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de olhar para espaços que ninguém está olhando, ou olha e acha que não tem nada a ver com isso, e aproveitar isso, porque as pessoas vão perceber. Ele levou a plaquinha para o chefe dele, o chefe dele ficou, efetivou o cara, era um estagiário, efetivou, não estou brincando. E não efetivou porque ele era só bom tecnicamente. É claro que ele tinha um lado bom técnico, mas efetivou porque ele olhou para a marca, ele olhou para a empresa. Então, isso é sensacional. Tá? Eu estou partindo para os finalmente aqui, eu nem sei que horas são, alguém pode me ajudar? Tá, 40, beleza. Eu vou partir para os finalmente aqui, vou deixar os 15 minutos finais para as perguntas. Tá? Alguém já viu esse livro? Queria trazer esse case para vocês, porque é um case que me chamou muito a atenção quando aconteceu nos Estados Unidos, alguns anos atrás, que foi o seguinte. Esse livro foi lançado, o chamado do Cuco, e esse cara, Robert Galbraith, acho que é assim, ele colocou o livro e não vendia nada. Passou um mês, passou 2 meses, e estava entre os 5.000 mais vendidos da Amazon, segundo as matérias, ou seja, estava lá embaixo. 5.000, quem chega nos 5.000? A gente não chega na segunda página do Google, chega nos 5.000 da Amazon. Não é verdade? Alguém chega na segunda página do Google? Só quando precisa do PDF do livro, né? Os alunos sabem disso. Né? Quando precisa do PDF do livro, aí chega na segunda, na terceira do filme. Mas, fora isso, ninguém chega. Né? Ninguém chega. E aí, uma pessoa X, anônima, pegou e postou no Twitter que, na verdade, esse Robert não é Robert. Esse Robert é a J.K. Rowling, que escreveu a série Harry Potter. O que aconteceu? Em horas, no máximo um dia, esse livro foi para o top 3 de vendas da Amazon. Você fala, como assim? É o mesmo livro, é o mesmo conteúdo, é a mesma coisa. Só que o que acontece? Foi colocada a informação de que a pessoa que estava por trás desse livro, o Robert é um pseudônimo, era uma das escritoras em maior ascensão, né? Não vou falar do ponto de vista técnico, enfim, Harry Potter é legal, mas uma das pessoas que estava mais em ascensão na literatura inglesa do momento. E aí, todo mundo começou a comprar, porque era ela. Entende? Então, a gente escolhe porque são as pessoas, e não porque é o conteúdo. A propaganda, de uma maneira geral, não vende mais característica técnica. Quando vocês estão na Avenida Brasil e vem um relógio de rua com uma foto linda, escrito assim, tirada com o iPhone X, não fala quantas cores tem o iPhone X, não fala quantos megapixels tem o iPhone X. O que fala? Sem falar, né? O que fala sem falar? Que se você comprar um iPhone X, você pode tirar uma foto igual àquela. Só isso que está falando. E aí você tem vontade de ter um iPhone X por conta da qualidade, né, e da percepção que você tem com aquilo. E não porque tem, sei lá, X milhões de megapixels. Tá? Então, eu trago esse caso aqui para vocês porque ele é bem importante e mostra que o trabalho da marca pessoal e da fama e tudo isso é igual. Vou dar um último exemplo aqui, para abrir para as perguntas. Alguém aqui já ouviu falar de um grande goleiro chamado Higuita? O Higuita foi um goleiro colombiano, muito conhecido nos anos 80. O goleiro nunca é famoso, devia até ter trazido o vídeo dele. Depois vocês pesquisam, Defesa do Escorpião Higuita. O Higuita, que goleiro, é difícil um goleiro ficar famoso como um atacante. Ele falou, não, eu quero ficar famoso, eu quero trabalhar meu personal brand, eu vou fazer uma coisa diferente de todo mundo. Ele criou o que chamam de defesa do escorpião. Então, o cara batia a bola, ele fazia meio que plantar uma bananeira e defendia com os pés ao contrário. Não vou imitar aqui, que eu vou ter que ir para o hospital. Tá? Mas, assim, eu estou com o microfone e o negócio na mão, obviamente. Mas, nem se eu não tivesse. Mas, assim,
o Higuita começou a fazer com que todos os jogos dos clubes que ele passou e os jogos da Colômbia lotassem. Isso é renda, isso é grana para ele. E aí o que acontece? A Colômbia queria sempre escalar o cara. E não só porque o cara era um bom goleiro, é porque o cara atraía público e atraía renda. E atraindo renda, dava dinheiro para o clube, para a seleção, enfim. Porque o cara pensou em alguma coisa. Tiveram outros na história, né, meio doidos, tipo Chilaver, né, tiveram outros doidos. Mas o Higuita, ele teve essa capacidade de percepção. Então, eu encerro aqui. Opa, acho que não sei o que aconteceu. Acho que foi aqui. Acho que ele deu duplo clique. Deixa eu descer tudo aqui. Eu encerro aqui. Eu vou abrir para as perguntas, eu agradeço a atenção de vocês. Esses são os meus contatos, tá? Eu coloquei aqui uma página de marketing que eu tenho, mas quem quiser, sei lá, me seguir como âmbito pessoal, o meu Instagram é tisouza com Z1, né, sem o H, tisouza1. Esses são os meus profissionais, se alguém quiser conversar comigo, precisar de alguma coisa. E eu agradeço, acho que era esse o recado que eu tinha para passar. Obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Alguma estratégia? Agora é a hora. Oi. Quer pegar esse aqui? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo bom? Eu vim no busão assistindo uma parte pelo YouTube. Legal. Show. Consegui chegar para o finalzinho. Então, estou acompanhando você desde o início da palestra. Dicas para aquela parte em que você falou, em casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem que construir tudo isso. A gente sabe que, mas aí você está no seu dia a dia louco, fazendo conteúdo, campanha, estratégias de inbound marketing, régua de relacionamento, funil. Você está nessa loucura toda do seu dia a dia para os clientes, né? Então, assim, que dica objetiva e talvez não tão óbvia ou clichê você poderia dar para a gente conseguir, de fato, construir tudo isso que você falou, né? Construir a nossa marca pessoal. Eu penso em algumas coisas, é difícil sair do clichê, né? Porque, assim, o tempo, entre aspas, é igual para todo mundo, tecnicamente, né? Todo mundo tem 24 horas, né? Alguns têm assessores, o que muda, né? Tipo, Bill Gates. Falar, o Bill Gates tem as mesmas 24 horas que você, óbvio, mas o cara tem 1 milhão de assessores, fica fácil, né? Então, eu entendo que você coloque no ponto de vista de que você não tem uma mega produção, uma mega grana, de fazer essas coisas. Tem que arranjar tempo, não tem muito o que fazer, né? Sei lá, hoje a gente passa cerca de 4, 5 horas no celular vendo o que o cara está comendo, vendo o que o cara está... Em vez de passar 5 horas no celular, passa 3. E pega 2 horas a menos que você fica por dia, você ganha mais um dia, quase. Certo? Lá na ponta. Então, tentar olhar para si no sentido de onde eu estou perdendo tempo. Aonde não é necessário ficar aqui morgando. Né? Porque... Eu acho que esse é um dos tempos que a gente mais desperdiça nas mídias sociais. Acho que todo mundo aqui concorda comigo, né? Então, eu olharia para esse tempo perdido. E, é claro, a gente tem outros problemas, como o déficit de atenção, mas eu não vou chegar na medicina e falar para você tomar Ritalina. Mas, assim, mesmo porque tem que ser receitado, né? Eu estou querendo dizer que existem vários fatores também do século XXI que fazem com que a gente se perca nisso. A segunda dica seria, pega um período e faz tudo de uma vez. Não fica fazendo picado. Pelo menos é uma estratégia que eu uso para mim, porque você ficar fazendo 12% do A aqui, depois você faz 5% do B, você não termina nada, você fica irritado, você desencana. Então, pega um período, sei lá, essas 3 horas eu vou pegar e vou gravar 5 vídeos. Essa é a dica que eu teria que dar. Não tem um milagre, não tem uma coisa, assim, uma fórmula mágica que eu poderia dizer para você fora essa, entendeu? Beleza? Aqui. Oi, Thiago, bom dia. Bom dia.
eu tenho uma dúvida, assim, eu estou me formando agora e até um tempo atrás eu tinha zero preocupação com a minha imagem no digital. Então, tipo assim, você entra no meu Facebook, você vai rolar um pouquinho, você vai, tipo, vai ver meme, vai ter um monte de coisa assim. E hoje em dia eu estou começando a me preocupar mais com isso. Eu queria saber como é que eu posso consertar isso. Eu começo do zero agora, tipo, começo de novo, eu apago tudo. Como que eu posso consertar todas as cagadas dos 20 anos atrás? Não, isso é natural. Assim, primeira coisa, não tem problema vocês postarem meme. Tá? Eu não estou falando para vocês só terem coisas sérias e profissionais. Não. O ambiente digital é um ambiente descontraído, o seu Facebook. As duas dicas que eu daria. A primeira dica. Na hora de postar, é uma dica daqui para frente, e depois eu vou te dar uma dica daqui para trás. É uma dica para todo mundo. Na hora de postar, saibam para quem você está postando. Se é público, se é só para os seus amigos. Você pode até personalizar os posts. Falar, olha, para todo mundo menos, sei lá, o reitor da faculdade, a coordenadora, sei lá, estou dando um exemplo. Você pode fazer isso, inclusive nos stories. Você tem as configurações de você fazer isso. Essa é a primeira dica. Então, saiba, se você não postem tudo publicamente. Se eu for fazer um post agora com vocês, beleza, eu vou fazer um post público. Inclusive, eu queria tirar uma selfie depois, se vocês permitirem. Para a gente fazer o personal branding também aqui, né? Postar depois, eu marco vocês e tal. Então, assim, a segunda coisa, principalmente no Facebook, você tem um olhinho quando você entra na sua timeline, no seu perfil, que mostra tudo que está público no seu Facebook, daqui para trás. Dá um trabalho, mas eu daria essa dica, eu não começaria do zero. Porque você tem momentos, você tem fotos, você tem coisas lá que você quer guardar. Então, olhe posts um a um, desde quando você começou, não tem outro jeito, e exclua, faça uma curadoria daquilo que você acha pertinente, daquilo que você não acha pertinente. Não tem uma outra coisa senão esse trabalho. Claro, deletar tudo é mais fácil, mas não acho que seja o mais certo. Beleza? Obrigada. Eu estou sem o celular aqui, acho que o celular está com alguém. Posso fazer uma selfie com vocês? Alguém tem mais alguma pergunta? Acabou o tempo? Estou meio perdido. Temos mais tempo para pergunta? Valeu. Tem? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Tem 10 minutos ainda? Ninguém? Ela ali? Oi, Tiago. Olá. Assim, qual o limite que você acha que é entre você querer aproveitar o network que você acabou de fazer? Por exemplo, assim, eu fiz um curso com fulano X, ouvi uma palestra com fulano X, e, enfim, achei muito interessante, achei muito bacana, e comecei a tentar trocar papo com ele, sei lá, marcar alguma outra coisa para trocar ideia sobre algum projeto meu, alguma coisa assim. Mas, assim, qual o limite que você vê entre, o cara está querendo fazer consultoria de graça comigo, ou, sabe, tipo, qual é o limite de você ser pertinente ou ser invasivo, ou ser chato, né? Ou alguma coisa assim, tipo... Acho que eu entendi o que você quis dizer. Como estabelecer essas relações? Você diz da minha parte, como que eu coloco os limites? Não, assim, tipo, você na condição de aluno, de espectador, né? Você conhece alguém, você admira, você quer trocar mais ideia depois daquele evento X que você conheceu. Sim. Como estabelecer esse relacionamento futuro com esse network sem ser invasivo, chato? Entendi. Eu acho assim, eu acho que educação, em primeiro lugar, que é uma outra coisa que está em falta, né? Às vezes a pessoa te liga, nem pergunta se você pode falar e tal, já chega falando um monte de coisa, que é um grande problema. Então, assim, eu acho que educação, falar que assistiu, igual você está dizendo, que admirou, e perguntar, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, falando da minha parte, acho que assim, tem uma frase que é muito válida para isso. Quem faz boas cercas faz bons vizinhos. Certo? Quem faz boas cercas faz bons vizinhos. Então, tudo tem um limite, mas é claro, você vai perceber se você invadir, porque cada pessoa tem um limite da fronteira. Então, é difícil responder essa pergunta de uma forma mais quantitativa para você. Mas eu acho que não há problema nenhum. Você não tem que ter vergonha de ir perguntar, questionar. A pessoa vai te responder. Se ela não te responder, é o problema dela, não está nem trabalhando bem. Os meus alunos sabem disso. Eu tenho alunos já de vários anos e o Puma está aqui para não me deixar mentir. Às vezes eles vêm e me perguntam coisas e eu respondo com todo prazer. Até costumo brincar que é uma espécie de consultoria vitalícia. Mas, é claro, de novo, é aquela coisa do almoço grátis. Eu faço por prazer, mas eu sei que isso me retorna também em trabalho, em confiança, em relacionamento. É aquilo que a gente chama a conta do networking. Você precisa ter essa conta. Né? E besteira todo mundo faz. Não é porque eu estou aqui na frente que eu faço tudo perfeitinho, não. Eu lembro que há uns bons anos eu gerenciava uma equipe numa empresa e uma pessoa que trabalhava na minha equipe chegou e falou: eu vi seu Twitter que você falou que estava tendo blitz não sei aonde. Eu falei: putz, esqueci de apagar.
né? Ela viu que eu avisei, isso faz muitos anos, né? Que eu coloquei lá que, blitz na doutora Arnaldo, galera, sei lá. Foi um erro, meu. E estava registrado publicamente. Né? Nesse momento, foi o primeiro insight que eu tive, falar, preciso começar a olhar para a minha imagem digital, porque eu não posso sair colocando publicamente que tem blitz não sei aonde, que eu estou no carnaval louco não sei aonde, porque somos humanos, faz parte da vida. Legal. Né? Eu adoro o carnaval, já falei umas 5 vezes aqui. Né? Mas, assim, né? Então, essa é a ideia. Né? A ideia é você saber balancear o que é público e o que é privado. Todo mundo tem a sua vida privada, todo mundo tem seus erros, todo mundo tem... Mas essa questão da invasão é uma questão que eu acho que você não tem que ter medo de se sentir invasora. Não tenha medo. Faça com educação, pergunte com calma e perceba o momento que o outro também está colocando. Beleza? Mais alguém? Diga. Sou perguntadeira mesmo. Mas, nesse contexto que você está falando agora, eu sempre fico muito em dúvida qual o limite entre ser autêntica e ser, enfim, ter esse policiamento todo em relação à minha vida pessoal, né? Eu acho que é óbvio que e isso a gente sempre orienta para os clientes, então serve para a gente também, não misturar. Então, assim, se você tem uma página, você não vai botar a foto sua com o seu filho no fim de semana na página da empresa de congelados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, assim, limites entre a autenticidade e esse policiamento. E como fazer isso com esse bombardeio todo de coisas e situações que a gente vive? O que eu estou falando para vocês não é para vocês serem alguma coisa que vocês não são, tá? Só tomar esse cuidado. O que eu estou falando para vocês é para vocês terem autenticidade, mas não se expor 100% de tudo que vocês fazem na vida. Essa é a diferença. Não é para vocês mentirem ou criarem situações. A ideia... Eu não sei se você chegou a ver um slide, se você já estava aqui ou não, se você conseguiu acompanhar, que eu falei da relação entre bom senso versus coragem. Essa é a ideia, talvez fosse a hora que você estivesse entrando. Existe uma relação que eu falei para eles, que é a ideia de bom senso e coragem. Tenha bom senso, mas tenha coragem também. Mas, é claro, a gente está no âmbito da subjetividade. O que é bom senso para mim não pode ser... É igual a moral é relativa, mesmo porque moral em filosofia é natureza humana. Não estou falando de moral como gente que fica apontando o dedo na cara dos outros. Então, essa questão moralista, no sentido de natureza humana, é muito relativa. Como ela perguntou das fronteiras. Uma fronteira é diferente de uma pessoa para outra, como o bom senso é diferente. Tem gente que é sem noção, e dá certo. O que eu falei é que geralmente dá mais certo para um artista. Sei lá, um Charles Bukowski, para quem lê poesia e conhece Charles Bukowski. O cara podia ser mais autêntico. Porque ele estava, mesmo assim, ele trabalhou 20 anos nos Correios norte-americanos, né? Para quem não sabe. Né? Vejam o documentário dele, chamado Born into This, que é o nome de uma poesia. Tem legendado no YouTube. Né? Nascido nisso, inserido nisso. Essa galera ajuda a gente a pensar nessas questões. Porque a gente se atrai por quem é autêntico. Não adianta. O arroz, feijão, o papai e mamãe não atrai ninguém. Ninguém está disposto a pagar um centavo a mais pelo comum. Então, é difícil te responder mesmo, mas pense nessa dualidade. Fechou? É isso? Fechou? Vou tirar uma selfie com... tem uma ali, desculpa. Paulo, beleza? Não tinha te visto. Bom dia. Bom dia. É bem pessoal, na real. O que você acha sobre marketing pessoal, por exemplo, quando envolve política? Você acha que você tem o direito de se posicionar? Porque quando a gente estuda marca, ela tem que ter um posicionamento não necessariamente partidário, mas sempre... Hoje em dia, mais político, que causa você apoia, enfim. Quando isso passa para o âmbito pessoal, o que você pensa a respeito? É uma ótima pergunta e daria outra palestra, né? Só para a gente falar desse cenário político que é atual, né? A gente está falando disso ao vivo. Assim, tem algumas marcas se posicionando politicamente, né? E tem algumas que preferem não se posicionar. Mas você está me perguntando mais no âmbito pessoal, né? Muitos amigos estão se desfazendo por causa disso. Vou falar uma opinião minha, é muito relativo isso. Eu prefiro não me posicionar.
porque você vai arranjar. E aí não é que eu sou medroso, estou em cima do muro. Não, eu acho que há formas e formas de se posicionar. Eu acho que você não precisa se posicionar, por exemplo, a favor de alguém, mas eu acho que você pode dizer de uma maneira mais elegante aquilo que você pensa sobre os fatos ocorridos na política. Vou dar um exemplo. Outro dia eu fiz um post falando que a facada que o Bolsonaro tomou gerou mídia espontânea para ele. Pessoas que não gostam do Bolsonaro na minha timeline, pessoas que gostam do Bolsonaro, curtiram. Entende? Às vezes eu até... É difícil essa pergunta, Paulo, é bem difícil de responder. Porque, assim, eu só posso responder do ponto de vista pessoal, porque eu acho que quando você é um radical, não é legal, em nenhum momento. Aí eu afirmo isso, não seja um radical, nem da esquerda, nem da direita, em nenhum momento. Não seja radical. Mas, se você for alguém moderado, que saiba do debate, eu te responderia da seguinte forma. Se posicione, mas estude sobre o que você está falando. E não saia falando um monte de abobrinha. O próprio Humberto Eco falou, antes de falecer, que as mídias sociais deram vozes aos imbecis. Ele falou assim, SIC. Por quê? Porque antes a gente falava as nossas besteiras na mesa do bar tomando vinho. Então, 3 ou 4 ficavam sabendo. Hoje, a gente fala as nossas besteiras público como um todo. Então, assim, eu acho que não é errado se posicionar. É uma questão de opção, mas se você for se posicionar, se posicione de uma maneira moderada. Eu já tive, por exemplo, dentista, que eu vi a foto do cara lá com determinado candidato, que eu falei, eu não vou mais nesse cara. Não vou falar qual era o candidato, por ética aqui, mas eu falei, não vou mais nesse cara. Mas, por um outro lado, tem muita gente que vai no cara. Mas, se o cara põe a foto no WhatsApp, ele não está divulgando o negócio dele, ele só está mostrando para quem já é cliente o posicionamento dele. Então, ele não vai ganhar ninguém, só perder. Então, eu discordo dele fazer isso. Então, acho que a gente tem que sentir, tem que saber o momento certo. Sair dessa coisa, porque o digital é muito poderoso. Qualquer coisa que você fale pode espalhar e você pode, de fato, perder o Jetterson. Não seja o Jetterson da política. Tomem cuidado, ele foi radical. Então, se posicione a ponto da outra pessoa que curte outro candidato olhar para você e te respeitar, e não te deletar e ter um debate. Porque também, se você for educado e se posicionar de uma maneira minimamente bacana, e o outro começar a te xingar ou te perder, também é melhor para você. Desculpa. Só vou terminar dando um exemplo, é igual quando o Boticário fez aquela campanha do perfume Egeu no Dia dos Namorados, que é um outro tema, né, forte, que a gente está falando de sexualidade, onde a mulher dava um presente para outra mulher, um cara dava um presente para outro cara. E aí a bancada BBB, para quem entende política, né, do boi, da Bíblia e da bala, começou a criticar o Boticário. Aí você fala, nossa, Boticário se ferrou nisso? Não. Muito pelo contrário. O que o Boticário não quer são pessoas preconceituosas consumindo a marca. Ele não está fazendo uma campanha para o público LGBT, ele está fazendo uma campanha para os não preconceituosos, para quem entende o novo cenário do mundo. Então, você não, é o que eu falei do nicho no começo. Você não me quer porque você é preconceituoso, eu também não quero você. Aí, nesse sentido, está lindo. Mas a gente tem que ser tênue, tem que saber, tem que ter elegância, que é eu falei de intimidade, falei de educação, e eu estou falando de elegância. São 3 coisas que estão faltando no mundo de hoje, e que, se vocês tiverem, vocês vão ser diferentes e vão conseguir conquistar as pessoas, independente do posicionamento político, ideológico, enfim, gênero, qualquer outro tema que seja tabu, né, dentro da sociedade, eu acho que você vai conseguir personal branding. Beleza? Fazer a foto, vou ter que encerrar, né? O pessoal está ansioso ali, desculpa, 1 hora agora. Vamos ver se eu consigo pegar todo mundo aqui. Será que dá? Eu não sou muito bom nisso. Vocês já perceberam, né? Acho que eu vou ter que fazer assim. Tá pegando todo mundo? Não, né? Vamos ver. Engraçado, né? Você viu? Faz parte do personal branding, né? Autenticidade e tal. Certo? Oi. Aê. Boa. Foi o melhor que eu consegui. Desculpa se a galera não pegou aí. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Boa tarde aí, bom fim de semana. Valeu.